Eu coloquei primeiro para vocês aqui as datas da nossa programação, para vocês não ficarem em dúvida. Não adianta ficar me escrevendo durante o mês para perguntar se vai ter, se não vai ter, porque se não for ter, a gente só vai saber no último minuto porque aconteceu alguma tragédia. Eu cancelei um encontro ao longo desses 4 anos. Ah, era verdade, isso aí eu tinha que lembrar de falar, porque isso aqui ficou uma imagem só e eu não consegui mexer. Então aqui em maio só, no dia 10 de maio, o Capa vai fazer o jantar do Dia das Mães, e aí nós decidimos de fazer um final de semana antes. Então vai ser no dia 3 de maio, tá? Na sexta-feira antes. Então só essa data aqui que muda: 22 de fevereiro, 22 de março, 3 de maio, 5 de julho, 30 de agosto, setembro. Alguns meses não tem, porque eu não consegui organizar minha agenda. 18 de outubro, terminamos com 6 de dezembro. E aí a nossa programação, embora eu já tenha dado uma mexida, mas para quem está chegando ou não acompanhou no ano passado, nós estamos na continuidade do livro Conflitos Existenciais. Então o primeiro capítulo é o 12, drogadição, 13, tabagismo, abril não temos, aí 3 de maio, alcoolismo. Deixa eu já mudar aqui. O que dá? Aí quem tirou foto, se quiser tirar desse aqui, ó, fica mais garantido que já está certo. 3 de maio, alcoolismo, junho não teremos. 5 de julho, estresse. 30 de agosto, fobia. Setembro não teremos. Aí depois, coragem e amor. A Ana Maria estava justamente falando que eu não me submeto muito a essas coisas assim, daí eu já fiz umas mudanças aqui, depois eu vou ver como que fica. Mas vou explicar para vocês hoje por que eu mudei ali. Essa lógica de drogadição, tabagismo e alcoolismo, a gente vai fazer um percurso um pouco diferente. Alguém leu? Eu li. Lendo, eu consegui me deter, fiquei preso assim numa frase que está, acho que na primeira página, não, no início da segunda página, que dizia assim: na psicogênese da drogadição encontra-se o espírito aturdido, inseguro, às vezes revoltado, que traz do passado uma alta carga de frustrações e rebeldia. Essa eu marquei. Eu fiquei, quando eu li, pegou. Essa é uma frase muito, muito, muito importante, que está na base do nosso entendimento a respeito de todos os transtornos mentais e não só da drogadição. E por isso que eu vou propor para vocês refazer o nosso percurso. Eu já explico melhor, mas faz uma grande diferença nós entendermos a pessoa que é dependente químico como um vagabundo que usa droga, como uma pessoa que não tem força de vontade e por isso usa droga, como um sem vergonha ou alguém que não teve educação e daí por isso usa droga, ou de nós falarmos de questões morais de um espírito aturdido. Porque se nós entendermos que o problema é apenas um comportamento, então nós precisamos conter este comportamento. E aí nós internamos o sujeito numa unidade psiquiátrica. E depois ele sai de lá super bem e continua tendo que se deparar com todas as suas questões morais. E na primeira frustração, no primeiro desencontro, ele tende a reincidir. Porque nós entendemos que não se faz um combate à droga, um combate ao álcool, um combate ao cigarro. O que nós estamos falando é de um processo de transformação moral, que reflete numa conduta dependente ou não. Mas se não há transformação moral, não há melhora desse sujeito, ou como nós vimos alguns casos, as pessoas dizerem, trocou a droga química pela droga da religião, ou pela droga do sexo, ou pela droga do jogo. Em termos de estrutura e de desenvolvimento emocional, não teve grandes acréscimos.
porque continua com o mesmo padrão de funcionamento. Em termos evolutivos, não teve grandes acréscimos. E esse é o raciocínio que nós já temos trabalhado aqui ao longo de muito tempo, quando falamos da ansiedade. A ansiedade não é algo para ser combatido. Então, como que faz para conter a ansiedade? Não se contém a ansiedade. A ansiedade é uma manifestação da alma. E se fosse possível conter a ansiedade por essa perspectiva, esta energia tumultuada e estas questões, elas teriam que aparecer em algum outro lugar, de alguma outra forma. Já cito várias vezes o exemplo das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, diminuem a questão da alimentação e viram alcoolistas. Porque a cirurgia, ou o comer, ele estava ligado a uma estrutura emocional e psicológica, que quando não é trabalhada em profundidade, vai se manifestar em outro lugar e de outro jeito. Então ninguém combate a depressão. Quando a gente começa a estudar essa perspectiva psicológica, não faz mais sentido dizer para alguém depressivo: você tem que se animar, você tem que ter força de vontade, porque nós entendemos que ninguém está em depressão porque quer. Se o sujeito deprime porque quer, ele muda porque quer. Se ele usa droga porque quer, ele para de usar porque quer. Agora, o indivíduo que é produto dos seus conflitos pessoais, muitas vezes construído ao longo de reencarnações, ele não pode simplesmente parar de usar droga, se animar e não ser uma pessoa depressiva, se acalmar e não ser uma pessoa ansiosa, porque isso é reflexo de um mundo interno construído ao longo de reencarnações. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas essa é uma postura mais humanizada. É uma postura mais alentadora de entender que ninguém muda de uma hora para outra, de que ninguém vai mudar por um esforço, porque o sujeito deprimido, além de se sentir com todos os constrangimentos da depressão, ele ainda se culpa porque está deprimido, porque não consegue melhorar, daí sofre duas vezes. O dependente químico, além de toda a desgraça da dependência, ainda se culpa porque não consegue largar da droga, porque a mãe, porque o pai diz que é só ter força de vontade, que tem que rezar. Daí nós espíritas vamos para uma linha superficial, vazia, de que tem que ter fé, tem que rezar, que os espíritos falaram da força de vontade. Tem que estudar um pouco mais. E o que Joana de Ângeles fez foi nos mostrar o que a psicologia tem feito até hoje, que é o que tem por trás disso. Quando nós falamos da drogadição, do alcoolismo, do tabagismo, da depressão, da ansiedade, do pânico, das fobias, o que tem por trás? Não é olhar isso como um mero acontecimento, mas existe algo que acontece numa dimensão, muitas vezes, inconsciente. Nem o próprio sujeito sabe. Se você perguntar para alguém que faz crise de pânico, por que ele faz crise de pânico, ele não vai saber. Ele só descreve os sintomas físicos, mas não sabe dizer por que faz crise de pânico. Por que alguém faz crise de ansiedade? Entra na crise de ansiedade, mas não sabe dizer. Porque estamos falando de uma dimensão inconsciente, que precisa ser compreendida e conscientizada para que a partir disso tenha um outro lugar, um outro espaço dentro de nós e não se manifeste mais dessa forma. Você queria falar? Não, você já me respondeu. Eu ia perguntar se caberia a depressão aí, você já... Depressão, ansiedade, compulsão sexual, compulsão por comida, compulsão por falar mal dos outros, compras excessivas, busca de poder. O que mais? Alguém sobreviveu a algum desses exemplos? Esta é a lógica da psicologia. A psicologia é o estudo da alma. É o que acontece na alma. Porque o dependente químico, o uso daquela substância, ele é uma consequência. Ele é um comportamento. Mas que decorre de uma estrutura psíquica, que decorre de uma equação pessoal. Então não faz sentido querer que o sujeito largue da droga, querer que ele pare o cigarro, querer que ele
deixe o álcool, ou que ele melhore da depressão, ou qualquer coisa, sem que isso venha por consequência de uma transformação moral. E aí o mais legal disso é nós pensarmos o quanto a doutrina espírita está diretamente ligada a todas essas questões sociais. Porque o foco da doutrina espírita qual é? É a transformação moral. Trazendo como subsídios a vida espiritual. Então, nós temos recursos na doutrina espírita para lidar com praticamente todas as questões dos seres humanos. A gente não tem colocado isso a serviço da sociedade. Nós não temos compartilhado dos nossos estudos, dos nossos pensamentos, como diz Divaldo Pereira Franco, extrapolado as paredes do centro espírita. E eu não digo sair fazendo passeata na rua, extrapolado as paredes, eu digo não ficar apenas nos conceitos, ou apenas num suposto currículo, mas ir ao encontro da necessidade das pessoas, das suas dores, das suas dificuldades, né? E a gente acaba tendo um olhar muito restrito, quando a doutrina espírita é um mar de possibilidades para ajudar todos os seres humanos nas suas questões. E a série psicológica de Joana de Ângeles é, sem dúvida nenhuma, o ápice desse pensamento. Porque não sei se é do conhecimento de todos, mas este olhar psicológico, ele já era de Allan Kardec. E ele subtitula a revista espírita de Jornal de Estudos Psicológicos. Porque ele já tinha essa perspectiva antes da psicologia existir. Olha que interessante. Freud vem em 1900. A revista espírita, se não me falha a memória, começa em 1858, ou no próprio 57 mesmo, quando lança o Livro dos Espíritos. Freud vai vir 40 e poucos anos depois. E Allan Kardec já tinha um olhar psicológico do que acontece dentro do sujeito, de qual é esta equação pessoal que faz com que ele haja dessa ou daquela forma. Então nós saímos da perspectiva de como eu tenho que agir, mudando comportamentos, mudando condutas externas, para entrarmos na lógica do autodescobrimento. A nossa não é a perspectiva da mudança de comportamento. A nossa é a perspectiva do autodescobrimento. Do que existe por trás da drogadição. Tem um espírito aturdido, inseguro, às vezes revoltado, que traz uma carga de frustrações e de rebeldia. Então ele vai ter que aprender a lidar com as frustrações, com a rebeldia, ele vai ter que aprender a lidar com a revolta, vai ter que aprender a lidar com a insegurança. E na medida que ele conseguir viver essa transformação moral, ele não precisa mais da droga. Aí é uma pura questão comportamental. Porque por conta do hábito, ele pode continuar fazendo uso da droga. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por conta do hábito. Porque tudo que nós mantivermos na nossa vida por um grande tempo vai se transformar num hábito. E por conta do hábito, ele pode manter. Talvez isso nos ajude a entender porque algumas pessoas dizem: teve um dia que eu falei, eu não vou mais fumar, ou eu não vou mais beber, eu não vou mais me envolver com drogas, e nunca mais. E nunca mais, é só determinar que nunca mais. E outros, que daí se sentem os desgraçados da vida, determina, volta, determina, volta, determina, volta. Me faz pensar, dentro dessa leitura, que às vezes este sujeito que consegue dizer eu nunca mais vou pôr uma gota de álcool na minha boca, ele já foi vivendo este processo de transformação e em algum momento, quando ele está só lidando com o hábito, ele consegue se livrar deste hábito. Mas quando a alma traz este comportamento doentio, não me faz pensar que ele vai conseguir simplesmente mudar. Faz sentido esse raciocínio para vocês? Poucos fizeram assim, o resto nem entendeu o raciocínio ou não faz sentido. Enquanto o sujeito não consegue mudar aquela conduta, mesmo determinando pelo próprio pensamento, isso me faz levantar como hipótese que nós temos um comprometimento muito mais profundo que precisa ser trabalhado. E aí, olha o que eu vou falar para vocês. Um hospital psiquiátrico
deveria ser muito mais uma escola de educação moral do que um hospital psiquiátrico. Um hospital clínico, quando a gente entende que as nossas doenças elas também estão ligadas às nossas posturas e às emoções, deveria ser muito mais um educandário de educação moral do que propriamente um remendo de pessoas que estão estragadas. E aí a nossa sociedade, ela deveria, ou acredito eu, vai ganhar muito mais essa conotação moral também nas nossas próprias escolas. Porque não adianta nós termos um sujeito cheio de conteúdos, de habilidades cognitivas, quando todas estas habilidades elas são torradas por uma droga. Ou quando todas as suas habilidades são dissolvidas pelos problemas do álcool numa família. Então, mais do que um desenvolvimento cognitivo, ou pessoas insuportáveis, né? Porque tem muita gente inteligente que é insuportável. Então, fiquei pensando, deve ser insuportável, também estou pensando aqui, mas deve ser inteligente. Me deu uma confusão que eu vou anotar aqui, que eu falei com tanto gosto, tem gente que é insuportável, que eu fiquei pensando se eu sou insuportável. Vou anotar aqui para ver. Vou deixar esse papel aqui para ver se eu lembro. Até me perdi, porque entrou o pensamento aqui, inconsciente, que se manifestar de algum jeito aqui, que eu me perdi, não sei o que eu estava falando. Faz sentido para vocês? Então, quando li este parágrafo, eu fiquei absorvido, assim, pensando, nossa, a insegurança, a revolta, as frustrações, a rebeldia, quantas coisas, né, tem ali para trabalhar. Tá, mas eu não sou dependente químico, mas tenho dificuldade de lidar com frustração. Fulano não é dependente químico, mas tem questões da rebeldia para lidar quando morre um filho, quando a gente passa por um problema financeiro, e a gente diz, eu não admito que Deus tenha feito isso. Então, eu fiquei pensando que todos nós temos traços destas coisas. E quando nós olhamos os próximos 2 capítulos, além da dependência química, o alcoolismo e o tabagismo, nós vamos encontrar elementos muito parecidos. Tanto é que eu não consegui entender, mas no capítulo da dependência química, a Joana fala do alcoolismo também. Ela tem quase uma página ali, se vocês prestarem atenção, falando de alcoolismo. Dá mais de uma página falando de alcoolismo. Sendo que ela vai ter um capítulo específico de alcoolismo, e aí isso fica claro quanto estas coisas se misturam. E aí eu achei que mais legal do que passar por cada um dos 3 capítulos estanques, seria nós pensarmos o que há em comum entre os elementos da dependência química, os elementos do alcoolismo e os elementos do tabagismo. Ficou horroroso essa apresentação, não tive supervisão de ninguém que soubesse fazer melhor, a Luz também está aqui, mas vocês vão imaginar que aqui, se vocês tiverem o mínimo de inteligência espacial, vocês conseguem enxergar a intersecção entre os 3 elementos, porque existem componentes que são apenas do tabagismo, existem componentes apenas do alcoolismo, da dependência química, mas existe um núcleo comum que está presente não só nesses 3 comportamentos, mas em vários outros da nossa vida. E aí eu achei que valeria a pena nós gastarmos um tempo maior pensando sobre estes elementos, ou poderíamos dizer sobre essas características que são muito humanas, que são muito atuais e que estão presentes no nosso dia a dia, refletindo nas nossas decisões, nas nossas escolhas, muitas vezes na forma de educar o filho, na maneira de estar no centro espírita e também nos nossos transtornos mentais. Trouxe então para vocês 5 elementos que estão muito presentes no nosso dia a dia, ou 5 características muito humanas para a gente pensar. Vocês já viram que eu já não estou bem da garganta, minha vontade era não ter vindo, eu só vim porque era um grupo grande que não tinha como avisar todo mundo, mas eu não vou conseguir ir até o final das 2 horas e não vou conseguir ficar falando o tempo todo. Então eu vou usar de um artifício bem que parece super pedagógico assim, mas que na verdade é só porque eu não vou conseguir ficar falando, porque senão é óbvio que eu preferia falar do que ficar vocês falando aí o que vocês acham, tá? Primeira característica, o imediatismo. Então eu queria que vocês falassem um pouco, tipo, estou fingindo que eu
que vai ter uma troca, tá? Imediatismo, vocês consideram como uma característica da nossa sociedade atual? Sim. Alguém aqui se vê imediatista? Sim. Poucos, né? Muito poucos. O resto é tão imediatista que nem... Só já pensou e já nem respondeu já. Então vamos tentar pensar um pouco juntos. Eu não trouxe mais elementos porque eu quero me dedicar mais à frustração, que vai ser o último elemento que a gente vai trazer e que eu acho que é o arremate assim, de todas essas questões. Mas então cada um desses outros 4 que a gente tem aqui, eu queria que vocês falassem um pouco o que é esse imediatismo, a gente vê o imediatismo e o que é essa conduta imediatista no nosso dia a dia. Que muitas coisas são um processo, né? E a gente já quer o resultado final, né? Eu digo muito isso lá no Centro Espírita, que eu faço parte, quando nós temos uma pessoa e nós queríamos um comportamento, uma pessoa que seja disciplinada, uma pessoa que seja comprometida, que faça isso, que faça assim o assado, e a gente já quer a coisa pronta, né? Mas a gente precisa conversar. Mas eu já falei. Mas falou quantas vezes? Falei uma vez. Ou falei 2 vezes. Mas eu já falei 5 vezes. Meu Deus, mas o que são 5 vezes faladas ao longo de, talvez, de uma postura que vem se construindo ao longo de reencarnações? É nada. Então a gente já quer uma coisa pronta, né? Outro exemplo disso, do que você falou, que eu vejo no casamento. A gente já quer uma sintonia. Mas assim, ninguém construiu sintonia. Ninguém olha o que o outro gosta, se interessa, deseja. E o que eu gosto, me interessa e desejo. A gente não conversa sobre as nossas dificuldades. Não compartilhamos as nossas limitações. Não falamos do que está acontecendo. Como que vai ter? Então eu preciso entender que casamento é um processo. E o caso que mais me assustou foi uma mulher que eles já estavam, acho que casados há 20 anos. E aí, por conta da questão que surgiu, eu perguntei, você sabe o que você faz que mais machuca a sua esposa e o que você faz que mais machuca o seu marido? Eles não sabiam responder. Aí o marido foi tentar, né, dar uma engambelada, né? E aí ela só fazia assim. Isso eu não gosto. Aí ele vira pra ela, isso eu não gosto, porque eu nem terminei de falar e já tá aí, ó, fazendo assim. Meu Deus, é um processo, né? Precisa olhar no olho. Aí o marido, ele vai comprar presente para a mulher. O que ele faz, que eu tenho visto acontecer por aí? Pede para o filho comprar. Por que pede para o filho comprar? Porque não sabe o que a mulher gosta. E a mulher também nem dá presente, porque não vamos lá só mal dos homens também, né? A mulher às vezes nem dá presente. Ou dá qual presente? A camisa que ela quer que ele use, né? A calça que ela quer que ele use, o perfume, que ele odeia perfume, que ela quer que use, né? Mas não o que gosta, né? E aí ele tem 38 anos e ele gosta de jogar videogame. Mas ela não sabe qual o jogo que ele gosta para comprar um jogo de videogame para dar, né? Ela vai dar... Ou não gosta que jogue videogame. Já tá aí. Então a gente olha para alguns casais que têm uma sintonia e não enxerga que teve um processo, né? Que as coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Ou muitas vezes a gente conhece alguém e já descarta rapidamente. Não encaixa comigo. Não serve esse tipo de gente. Mas sem pensar que aquela relação de sintonia, ela não deu pronta. Por isso a gente fala contrário à ideia das metades da laranja, de cara metade, de alma gêmea, como se fosse uma coisa prontinha que entrelaça ali com o outro. Porque o que hoje nós temos a impressão de almas gêmeas, né? Emmanuel tenta argumentar nesse sentido no Consolador. O que hoje nós temos a impressão de almas gêmeas são nada mais do que espíritos que vêm se construindo ao longo de muitas reencarnações. E parece que um nasceu para o outro, mas não foi um nasceu para o outro, porque Deus seria um sacana.
de fazer duas metadinhas ali e ter que ficar perambulando o mundo até achar a metadinha, né? Cada um é inteiro, mas neste meu processo eu posso ir me desenvolvendo na companhia de alguém, e nesse percurso depois a gente olha e fala, nossa, como se dão tão bem, mas porque na nossa perspectiva imediatista a gente quer uma coisa pronta. E aí faz muita falta na nossa sociedade a nossa habilidade de diálogo. A gente não sabe conversar. Nós realizamos 2 monólogos. Um fala, 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 e depois que esse termina de falar, o outro fala, fala, fala. E muitas vezes o que um psicólogo faz, ou o que um amigo faz intermediando uma discussão, é dizer, gente, vocês estão falando a mesma coisa. Não, mas é que eu, e daí fala isso, e o outro fala a mesma coisa. Mas porque eu não consigo prestar atenção no que a pessoa está falando. E nós temos problemas nas empresas porque um está defendendo uma ideia e não consegue entrar na ideia do outro para ir construindo e chegar num terceiro elemento. Nós não conseguimos fazer isso nas relações, nós não conseguimos fazer isso com os filhos. Porque eu queria que o meu filho agisse dessa maneira, que ele pensasse desse jeito. Mas ele pensa de um jeito completamente diferente. E aí nós ficamos num cabo de guerra. E enquanto eu mando, vai ser do meu jeito. E depois, então, que ele tem autonomia e sai de casa, ele faz do jeito dele. E a educação foi por água abaixo. Porque a lógica da educação e deste processo, ele vai por água abaixo. Concordam com essa lógica imediatista que a gente tem? Vocês veem imediatismo em mais algum lugar aí? O contrário também é verdade, né, mano? Quando você percebe um casal há muitos anos juntos, e aí a gente diz, pô, os caras não param de brigar e continuam juntos, né? Por que eles continuam juntos? Eles estão buscando essa construção, e aí você critica essa busca constante dessa construção. Mas será que estão buscando a construção? Como que eu posso julgar nesse sentido? Eu acredito que as pessoas que estão buscando, elas vão estar dialogando, não brigando, né? Porque a briga já é um medir de forças, né? Então espera-se que um casal, ao longo de todos os anos, dialogue. Quando as pessoas dizem, nós nunca tivemos um desencontro, nós nunca... Opa, tem alguma coisa errada, porque a gente está engolindo, né? Mas eu acho que quando a gente está brigando, a gente está tentando se impor, a gente está querendo configurar de um jeito. Um casal vai dialogar, ele tem que dialogar para sempre. Quem olha de fora para aquele casal, ele é imediatista no julgamento que ele faz daquela relação. De querer que já... Entendi. De querer que as coisas já sejam super boas de uma hora para outra, né? Sim, pode ser. Mas que tem que ser as nossas questões, né? Aonde mais entra os nossos imediatismos? Vocês conseguem pensar? A gente vive num mundo de descarte, né? Tudo descartável, televisão, mídia geral, as crianças crescem aprendendo a descartar um brinquedo em 2 dias. Uhum. Porque o brinquedo é difícil ver algo que seja descartável. Sim. Pelo menos no geral, as pessoas que já têm essa consciência. Mas predomina nessa lógica imediatista. Eu vi muitas pessoas, muitas mesmo, com depressão, que depois que começava a tomar o remédio, dizia para o psiquiatra, mas demora muito para fazer efeito. Quanto tempo que demora para fazer efeito? 30, 45 dias. Quanto tempo que você vem se lambuzando na vida para acabar nessa depressão? Às vezes, dramas de anos que a pessoa vem se tropeçando, e aí ela quer tomar um remédio, e 45 dias está demorado, não é 45 dias, porque queria tomar o remédio agora, e amanhã já está se sentindo bem. Não, mas eu sei que tem um sublingual, uns negócios que faz efeito mais rápido. O único efeito rápido que a gente tem nesses remédios, em se falando de transtornos mentais, são os calmantes. Você toma um Rivotril, um diazepam, um negócio desse na veia e dorme. Né? Mas é só para sedar o sujeito, não para lidar com as suas questões. Mas a própria droga de ser uma questão imediatista. Não, uso a claro. droga e imediatamente eu tenho o prazer. Sim.
Todos estes elementos a gente está tirando da drogadição, mas vendo que eles estão muito presentes na nossa vida, né? Então, no centro espírita é assim, que eu venho ao centro e aí eu quero tomar um passo, sei lá, e sair curado. E sair ótimo, né? E aí talvez tenhamos a dificuldade de estudar na doutrina espírita, quando Allan Kardec fala que não é um estudo raso. Quem quer conhecer a doutrina espírita e viver esse processo, o estudo é um estudo de longo prazo, e a gente não quer estudar muito tempo, né? A gente quer as coisas cada vez mais rápidas, os cursos ou as formações na faculdade, né? Ficando cada vez mais curtos e, portanto, também muitas vezes superficiais. A gente quer pensar numa profissão que seja rápida e que dê muito dinheiro, né? E aí virou uma palhaçada esses cursos de coaching. O Marlon diz que todo coaching é um palhaço. Foi isso que o Marlon falou. Mas virou uma palhaçada o curso de coaching, porque um monte de gente que não quer fazer curso de psicologia, porque você vai gastar 5 anos, você vai ter que se especializar, você vai ter que fazer supervisão, vai ter que gastar, vai desgraçar a tua vida. Aí você faz um curso de coaching de 3 finais de semana. Sexta noite, sábado, dia inteiro e domingo, 3 finais de semana, e aí sai dando pitaco na vida das pessoas. E o outro que também é imediatista, porque esse negócio de terapia, vai ter que olhar para dentro, vai ter que se conhecer, demora muito tempo, vai num coaching, né? E aí põe a sua vida na mão de uma outra pessoa para dizer o que você tem que fazer, muitas vezes sem a menor noção de estrutura de personalidade, sem menor entendimento da construção de uma personalidade ou dessa visão profunda de comportamento, e aí tá feita a tragédia. Emagrecimento. Estavam pensando nisso? Demora 30 anos para engordar, tudo que engordou e quer emagrecer em uma semana de Sim. academia, né? Não, daí vamos pro diurético para emagrecer, vamos vomitar para emagrecer, vamos tomar. Eu tinha uma amiga que tomava, como que para fazer cocô lá, laxante. Chá laxante, não é o laxantezinho, é o chá que já vai inundando assim, tudo. Já toma lá no banheiro, porque é uma desgraça aquele negócio para desinchar, porque vai num casamento semana que vem. Mas quando foi marcado o casamento, minha amiga? Né? Faz meses que está marcado esse casamento. Quando tua colega começou a namorar, você já devia estar pensando que vai ter um casamento. Mas não, aí a gente quer no momento dos 15 dias antes emagrecer tudo que comeu ao longo da vida inteira, e aí nós temos as boletas que são um horror, né? A pessoa ela emagrece, mas junto enlouquece a família, enlouquece os filhos, né? Gritando para tudo que é lado. Tem algumas pessoas que eu conheço que eu já pergunto assim: você está tomando boleta, né? Voltou a tomar essas boletas, né? Porque só pelo jeito de falar você já fala, voltou a tomar boleta. Ai, eu não aguentava, Marlon, me esforcei. Quando eu fui pesar, 2 quilos tinha perdido. Aí eu digo, bom, talvez tenha se esforçado tanto assim também, né? 2 quilos que perdeu, né? Então a gente vive um comportamento inadequado em termos de alimentação, e aí quando quer emagrecer, as coisas têm que acontecer de uma hora para outra. Acontece de uma hora para outra? Acontece. Mas o que a gente fica? Num efeito sanfona que gera grandes prejuízos para o organismo. E eu digo, vá mudando a sua conduta alimentar de uma forma que você possa manter para a vida inteira. Tem que tomar 10 litros de água. Você vai conseguir tomar 10 litros de água todos os dias da tua vida? Não. Então vá no que dá. Nunca mais pode doce. Você vai conseguir nunca mais doce na tua vida? Não. Então não vai por nunca mais. Vamos achando com bom senso ali devagarzinho, mas vai demorar muito. Não vai demorar mais do que o tempo que você levou para chegar nesse estado. Então, por essa perspectiva imediatista, a gente coloca até a nossa saúde em risco. E a saúde dos filhos, né? Porque essa mulherada emboletada aí coloca a saúde do filho, coloca relacionamento em risco, coloca tudo em risco, né? Aonde mais vocês veem imediatismo? Diga. Na própria evolução. A gente querer, tipo assim, eu comecei a fazer um curso e na semana seguinte já quero ser um ser evoluído. Não ser evoluído, santo, né? Santo. Mas assim, Espírito puro. Bem lembrado. Então eu aprendi
E aí eu acho que eu já tenho que viver todas essas coisas. E qual é a consequência disso? Culpa. Porque na doutrina espírita a gente aprendeu que primeiro se desenvolve intelectualmente e depois moralmente, que o desenvolvimento moral vem na sequência. E ele diz na sequência de 5 dias depois? Na sequência de 1 ano depois? Não diz na sequência se é na encarnação sequente, se é em 10 encarnações sequentes. É na sequência. Primeiro vem o entendimento e depois isso nos transforma moralmente. Mas por sermos imediatistas, a gente quer que a transformação aconteça agora. E se ela não acontece agora, qual é o artifício que nós temos usado? As máscaras. Aí a gente fica com cara de bonzinho. A gente fala manso com as pessoas, mas lá por dentro a gente está fervendo. Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa que ela estava estudando sobre raiva e aprendendo a lidar com a raiva e tudo. E depois ela teve um acesso de raiva. Ela disse, meu Deus, eu não aprendi nada. Eu digo, mas quem disse que não aprendeu nada pode ter aprendido tudo. Mas o processo de transformação leva muito tempo. Agora eu quero ler um capítulo de 35 páginas e nunca mais me irritar com meu marido, com meu cachorro, com meu filho. Isso não vai acontecer. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma postura imediatista, né? E aí, como a Léo estava lembrando, isso está muito presente nas drogas, né? Essa postura imediatista, seja o imediatismo no lidar com o mal-estar, com baixa autoestima, com essas dificuldades que são características da vida, ou na busca de prazer, porque a gente vai precisar construir prazeres saudáveis, né? Amizades não se constroem de uma hora para outra. Você precisa construir amizades, um bom emprego, um salário que te satisfaça, ele não aparece de uma hora para outra. Muitas vezes quando a gente olha uma pessoa bem-sucedida, a gente esquece que ela é produto de 20 anos, às vezes de 30 anos. Então a gente quer essa coisa imediata. E como a vida não responde a esse nosso imediatismo, então nós vamos para as buscas artificiais. E a droga é uma forma de ativar o sistema de recompensa de maneira artificial. É uma cretinice. Porque eu quero sentir prazer sem pagar o preço de construir prazer na minha vida. Eu quero emagrecer sem parar de comer. Eu quero estar bem e não deprimir sem lidar com os meus conflitos. Não dá. Tem um preço que a gente precisa pagar e tem um tempo que a gente precisa para que estas coisas aconteçam. E quando nós aprendemos sobre reencarnação, isso faz mais sentido. Porque na lógica da Igreja Católica, tem que fazer tudo nessa encarnação. Porque vai morrer e ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E tem o purgatório também, né? Mas vai... Não tem mais purgatório. Céu ou inferno. Então, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem recuperação de segunda época, não tem nada. Então você tem que fazer tudo agora. Nesta lógica, faz sentido sermos imediatistas e buscarmos mudanças imediatas. Agora, na lógica da reencarnação, não faz sentido. O que tá? É que eu falei, ainda bem que a gente ainda tem um umbral, né? Mas o melhor é o diálogo que tem entre todas essas esferas, né? Não é definitivo. Vejamos aqui outro elemento, rebeldia. Não que faça parte de nós. Eu estou falando para a gente estudar sobre a rebeldia no caso de ver alguma pessoa rebelde. Mas espírita nunca vai ser rebelde. Espírita é resignado, né? E a rebeldia ela aparece aonde? Por trás dos panos, nas conversas silenciosas, né? Nas barganhas que a gente faz também. Mas aí vai lá. O que vocês pensam da rebeldia? Vem rebeldia aonde na nossa vida? Deixa eu perguntar antes, quem aqui tem traços de rebeldia no comportamento? Marina não? Ah, tá. Só pra saber. Só pra saber. Que uma cara de boazinha, mas deve ter aí dentro igual tem todo mundo. Aonde que vocês veem rebeldia na nossa vida?
Não aceitar o queijo? Mas até conseguir interpretar isso é difícil, né? Porque, em geral, o que a gente vai dizer? Que o problema é do outro. É difícil conseguir fazer esta leitura de que eu tenho um comportamento rebelde. Porque o filho vai colocar a culpa no pai. O pai vai colocar a culpa no filho. O patrão vai falar que é o funcionário que é rebelde. E o funcionário vai falar que o patrão é rebelde. Então, a gente sempre, ou nós temos uma tendência a colocar o problema lá no outro, ao invés de enxergarmos a nossa dificuldade de se dobrar a determinadas situações. Vocês concordam comigo? Talvez seja difícil enxergar, né? Vamos pensar uma dificuldade num casamento, né? Uma dificuldade de se acertar ou de tomar uma decisão, de algo da rotina. Quem que está sendo rebelde naquela situação? Nenhum dos dois está aceitando o ponto de vista do outro. Quem que é o rebelde? Mas vocês entendem como é difícil? Não necessariamente os dois. Às vezes um pode estar dizendo, olha, dentro dessa construção a gente já viu que isso não vai dar certo e a gente precisa tentar um outro caminho. Não, nós vamos continuar tentando esse caminho. Quem que está sendo rebelde no meio do caminho? Como a gente tem uma capacidade de argumentação muito grande, a gente corre o risco de nunca perceber que a gente está sendo rebelde, porque a nossa tendência vai ser em colocar no outro. Olha que difícil que é de perceber isso. E aí sempre um vai estar dizendo, não, porque você é isso, você é aquilo, você é aquele outro, e o outro vai estar dizendo da gente. E enquanto a gente não conseguir parar e dizer, puxa vida, será que eu não estou querendo me dobrar, eu estou com dificuldade de me dobrar a essa situação? De aceitar que talvez as coisas não sejam do jeito que eu quero, ou que elas não sejam do tempo que eu quero, mas que pode ser, mesmo não sendo do meu jeito? Olha que difícil. Lembra quando eu dei o exemplo da arrumação do quarto dos filhos? Ah, porque o meu filho nunca arruma o quarto, e eu vou achar que ele é rebelde. Mas se ele não quer arrumar o quarto, será que eu não estou sendo rebelde no sentido de não aceitar que ele tem um jeito de ser, um jeito de funcionar, e eu quero dobrá-lo ao invés de me dobrar a essas características de um ou de outro? Quem está sendo rebelde no meio do caminho? Mas aí tem a ver com... Eu tenho uma dificuldade em achar que rebeldia e discordância são muito próximos. Sim. Eu acho que o rebelde vai procurar um outro caminho, um terceiro caminho, né? A discordância, uma coisa, a rebeldia, um passo a mais. A discordância pode ser saudável, né? Porque através da discordância, vê se faz sentido esse raciocínio e se ajuda para a gente pensar. A discordância, ela vai nos ajudar a fazer uma construção conjunta, né? Então eu discordo, e aí um cede aqui, o outro cede ali, nós construímos. E a rebeldia é um tomar o caminho sozinho e o resto que se exploda, né? Não aceito e pronto, né? Então, isso não quer dizer que a gente tem que ser uma ovelhinha, né? Boazinha, que a gente tem que se submeter a tudo, porque o ser humano que quer se colocar nesse lugar de bonzinho, depois ele explode na úlcera, ele explode no câncer, ele explode com um monte de outras doenças, quando não explode querendo matar os outros, né? Numa crise que ninguém sabe dizer o que aconteceu com aquela pessoa, porque ela quis se mostrar boazinha, né? E isso é muito arriscado, porque na doutrina espírita não há um discurso do bonzinho. Não há. Não há. O Evangelho fala de sentimentos, mas não do discurso de bonzinho. Porque se fizesse um discurso de bonzinho, a gente tinha que jogar Jesus no lixo. Porque Jesus não foi bonzinho em nada. Descia o cacete quando precisava, metia a boca, falava, fazia e acontecia. Era acolhedor, era amoroso, afetivo, mas não bonzinho. E talvez com medo de supostamente parecermos rebeldes, a gente toma um extremo de bonzinho, tem medo de discordar, tem medo de dizer que não pensa assim, tem medo de fazer contrapontos, e aí ficamos numa sociedade medíocre.
Porque se a gente não conseguir discordar para construir coisas novas, nós ficamos numa sociedade medíocre, numa relação medíocre, e a coisa vai desandando. Né? Alguém queria falar? João. Eu já vi um comentário tipo assim, eu não falo mais e deixo que quebra a cara lá na frente. Né? Só que aí na hora que quebra a cara, eu falo do casamento, quebra a cara dos dois. Mas ele não fala, ela não fala mais, porque é uma forma de viver o dia também. Sim. Que não quer. Mas com um ar de superioridade bem bonito, né? Dá um ar de superioridade bem bonito, né? Dá até uma impressão assim, eu que te salvo, não vou mais te salvar. E depois que você for pro inferno, você volta e pede arrego. Questão de orgulho, né? Dono da verdade. É. A rebeldia tem esta postura de ser do meu jeito, né? Então tem um traço do orgulho ali muito forte, do jeito que eu penso, do jeito que eu desejo. E quando não é como eu penso, eu prefiro quebrar a ceder, né? Porque o sujeito que não consegue se dobrar, ele quebra, né? E aí a gente tem um monte de sintomas físicos que estão falando da dificuldade das pessoas do se dobrar, né? Que falam da inflexibilidade. E aí a gente tem um monte de problemas físicos que revelam as nossas inflexibilidades morais, né? Esse dobrar-se tem a ver com a consciência de que está se dobrando, logicamente, senão é um egoísmo, normalmente. Como assim, consciência de que está se dobrando? Sim, você cede, de certa forma, entre aspas, com a intenção de resolver uma situação. Com a intenção de. Aí é que faz a diferença, né? Tem uma intenção, tem uma tentativa, tem uma busca, né? Porque a gente pode ceder porque não tem mais como. Isso daí não é o ceder, né? O ceder tem um ato tem uma intencionalidade, né? Então, às vezes a gente acha que está cedendo, mas na verdade a gente está sendo vencido. Daí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cede por medo, cede por vergonha, cede por uma série de razões. Não é ceder de verdade.